Eu achei que o Nestor nunca ia olhar para mim, porque ele era muito bonito. E eu não me achava muito bonita quando eu era mais nova. Mas ele me olhou, a gente se apaixonou, tivemos muita resistência, até eu sofri muita. Hoje eu enxergo trauma psicológicos, eu tenho enormes, porque as pessoas, todo mundo falava mal de nós enfrentamos o mundo, é que nem aquela música, Nós e o Mundo, né? E as pessoas diziam que ele ia quebrar se ele ficasse comigo, e eu sempre falei para ele que ele não ia quebrar, que a gente ia ficar muito bem juntos, tanto é que ele é quase dono da Vicente Monteja inteira. E eu acho que nós éramos almas gêmeas. Eu acho que eu nunca vou amar uma pessoa como eu amei ele. E eu tenho muita história, nossa, quando eu fiquei com o Nestor, ele vendia 2 barrinhas de ferro, um caminhão velho, e era uma pessoa que ele não esmorecia. Quando ele montou o Andaimes, meu filho tinha meses, estava no colo dele, e ele viu uma oportunidade de abrir uma empresa de andaimes. E poucas pessoas apoiavam nele. Assim, as pessoas estavam mais focadas nas suas vidas pessoais, e ele sempre foi aquilo, né? Nunca se desviou do caminho. Ele podia estar viajando, ele podia estar de férias, ele nunca se desligava. Era assim, qualquer lugar que ele passava, ele enxergava uma oportunidade, ele pegava alguma coisa para trazer para a empresa, e eu acho que isso é uma característica de um empreendedor. É essa coisa de não se desligar da empresa, como a gente observa certas pessoas que saem de férias, nem me liguem. Ele encostava o carro na freeway para atender. Às vezes eu até louca para chegar no destino, ficava braba, e ele parava. Eu me lembro uma vez que na época, meu filho era nenê, meu filho vai fazer 30 anos. Nós paramos embaixo da ponte do Guaíba, ali, indo para a praia, embaixo da ponte, para ele assinar um cheque. Tinha uma pessoa esperando ele para assinar um cheque. Então ele era uma pessoa que não parava, ele nunca saía de férias, nunca. Como é que ele era em casa? Ele era uma pessoa normal, assim, ele gostava muito de cozinhar, ele gostava de economizar, não podia ver uma luz acesa. Ele era uma pessoa, assim, bem caseira, de ficar em casa, de comer churrasco, ele adorava churrasco, gostava muito de peixe. Era uma pessoa bem tranquila em casa. Não era assim, eu acho que a chata em casa era eu. Quem dava as ordens em casa? Era ele. Era ele? Era ele, mas assim, não era muito... Era uma pessoa normal, assim. Gostava muito de comer pinhão, até sempre no inverno eu olho no Zafari, pinhão, lembro dele. Ele adorava pinhão. Eu fazendo propaganda pro Zafari, olha só. Então a Flávia... Era muito estressado. Ele se preocupava demais com as coisas. Eu me lembro que quando meu filho era pequeno, desmoronou o muro aqui atrás, onde é a ponte ali do Samuel, desmoronou, e nossa, veio prefeitura, veio muitos problemas, e ele resolvia, às vezes a advogada ia lá em casa, saía meia-noite. Foi bem complicado. Depois ele inventou o condomínio, que foi muito estresse. Depois o outro pavilhão, onde tem a logística, que também desmoronou, porque aqui é uma encosta, e às vezes eu mesma dizia, desiste, porque era muitos problemas, muita pressão, e poucas pessoas ajudavam ele. E então foi bem complicado. Tanto é que ele infartou 3 vezes, né? Ele infartou, a segunda vez que ele infartou foi no meu aniversário de 30 anos. Eu com tudo pronto, ele infartou. Foi bem complicado, foi uma coisa que me marcou muito, né? E quando eu fiz 40 anos, ele teve que fazer um cateterismo de emergência também, que seria o último cateterismo dele. Depois, graças a Deus, o coração deu um jeito lá e nunca mais fez cateterismo. Mas ele chegou a fazer 9 cateterismos. E os 9 eu acompanhei ele. Eu e ele sempre. Nunca apareceu ninguém assim, tu quer uma água, tu quer uma carona, tu tem teu filho pequeno, filho atípico, com autismo. Não, era sempre eu e ele. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho a consciência bem tranquila, porque eu fiz o que eu pude. Eu sempre procurei o melhor médico, sempre às vezes escondida dele eu pagava os melhores médicos, porque eu queria que ele durasse bastante, né? Se não fosse a Covid, os próprios médicos quando me encontram, eles falam isso. Se não fosse a Covid, ele iria até os 90 anos. Quando eu peguei Covid, parecia que eu tinha recebido uma sentença de morte. Quando ele pegou a Covid, eu achei que ia ser tranquilo. Os dias bons, assim, tranquilo, parecia que ele não tinha nada. E no 5º dia, a saturação caiu do pulmão. Aí era aquela luta para achar hospital. Parecia assim que eu estava num sonho. Foi bem complicado para mim, porque eu nunca achei que ele fosse morrer assim tão de repente. Tu nunca sabe quando vai ser teu último Natal, tua última janta. Em 4 dias eu perdi ele. Ele entrou no Divina Providência, eu olhei ele sentado, eu deixei ele sentado super bem conversando, que ele estava aguardando um quarto, e aí no outro dia eu fui no hospital,
me informaram que eles tinham conseguido um quarto para ele, tive que assinar, inclusive, um termo, porque o convênio dele só dava acesso a privativo, e eu concordando em aceitar semi. E ele estava deitado na cama, e eu me lembro que ele disse, pega a minha mala, que ali tem dinheiro, na malinha de roupa que nós tínhamos levado para o hospital. E eu peguei a mala, ele estava sentado, tranquilo, ele estava até dormindo. Aí a enfermeira chegou, me xingou muito, porque eu tinha entrado no quarto, que eu ia levar a Covid para a rua. Me xingou até, assim, eu fui no elevador e a mulher me xingando. E aí eles não me ligavam, e eu nunca vou esquecer, todo sábado às 8 horas da noite, eu me lembro, tocou o celular dele, eu vi no visor o número dele, e eu disse, bom, ele está de alta, vou lá buscar ele. E eu atendi a ligação, e ele disse com a voz muito, muito assim, rouca, Flávia, eu vou ser entubado, é a minha última ligação que eles pediram para mim fazer para alguém, eu tenho direito, né? E eu vou te ligar, me deu umas orientações, tu faz isso, tu faz aquilo. E eu disse, não, para, tu vai sair daí, tu vai ver, eu vou dar um jeito, tu vai sair desse hospital caminhando pela porta da frente. E ele disse assim para mim, não, Flávia, dessa vez eu não vou conseguir, dessa vez eu não vou sair. E eu disse, não fala isso. E aí ele me pediu, tu me promete, me pediu umas coisas, e uma delas foi, tu pega o Morvan e toca aquela empresa. E eu disse, não fala assim, não me promete isso. E eu prometi para ele, e aí falei mais algumas coisas, e foi a última vez que eu falei com ele. Foi uma coisa, assim, muito complicada. Assim, todo sábado, às 8 horas da noite, eu me lembro. E dali, no outro dia, o médico já me disse que o rim dele tinha parado. E na segunda, o cardiologista, muito amigo dele, pessoal, foi lá e me disse, Flávia, ele não sai daqui. Ele tem 1% de chance. E ali foi, ainda eu lutei. 6 da tarde da quarta-feira que ele morreu, eu consegui um leito na UTI do Mãe de Deus, que eles iam tentar dar um remédio novo, um experimento novo, e eu tinha que achar uma ambulância que tivesse UTI móvel, porque o hospital onde ele estava não tinha helioponto, eu ia trazer pela Unimed Her. Consegui a ambulância, avisei os filhos, nós estávamos todos felizes, agora o pai, né, o pessoal dizendo, não, bota lá na UTI, o doutor fulano vai ajudar ele. Todo mundo pronto, olha, vou fazer a transferência, e às 8 da noite o hospital me ligou, vocês têm que virem aqui. E eu fiquei, meu Deus, mas o que houve? Eles não falam por telefone, né? Eu liguei para o Morvan, o hospital está nos chamando, a gente chegou quase juntos, e quando eu cheguei eu vi que as duas meninas da recepção se olharam, e aí a médica veio e nos disse, eu achei que ela estava brincando, eu achei que quando eu recebi a notícia do autismo do meu filho, tivesse sido o pior momento da minha vida. Descobri que não, minha vida sempre ela... Aí com o Morvan, assim, o Morvan me deu muito apoio nessa hora, nós fomos na Ângelos, eu não conseguia parar de chorar, nós pegamos um caixão, assim, a gente não tinha noção de nada, sabe? Eu me lembro que foi até, ela disse, a senhora traga fotos dele para a cerimônia. E eu cheguei em casa umas 2, 3 da manhã, tendo que dar essa notícia para o meu filho, avisei uma irmã que ele gostava muito lá de fora, e subi umas caixas velhas para pegar fotos, e eu cheguei na Ângelos, a Ângelos me olhou, a senhora não tem nada digital? Eu não tinha me dado conta, eu levei fotos impressas, aí eu comecei a chorar, ela, não, vou lhe ajudar, pegou meu celular e fez foi assim, eu só queria chegar em casa, assim, tomar um banho, me encolher, e sabe, não, eu vou acordar, vai estar tudo normal. Não, nunca mais voltou normal. Ai, foi horrível, na segunda-feira, isso foi no sábado, na segunda-feira que ele ainda estava vivo, que eu vim trabalhar, eu não consegui subir as escadas aqui. Eu me lembro que a primeira pessoa, quando eu entrei na empresa, a primeira pessoa que veio correndo, assim, e me perguntou dele foi a Laís. A Laís, eu disse, Laís, ele não tá bem, o rim parou. Ela começou a chorar. E eu não consegui subir, sabe essa escada aqui? Não consegui. Eu subi, e eu me sentei na cadeira. Não conseguia subir. Ai, foi horrível. E foi assim, foi uma coisa assim horrível, sabe? Porque parece que eu não acreditava, as pessoas me dando sentimentos e eu não conseguia acreditar. Eu achava que era uma pegadinha dele. Eu quero ver se eles vão conseguir tocar a empresa. Até isso eu pensei, sabe? Sim. Que daqui a um mês ele iria aparecer. Ia dizer que... Porque ele ia fazer algumas brincadeiras. E é porque a gente não viu o caixão era lacrado, né? E eu achava que ele ia aparecer de qualquer jeito. Foi bem complicado. Eu até dizia, não vou fazer mais, porque por isso, por aquilo. Mas ele tinha muitas ideias, nossa... ele não tinha medo de nada, ele ia lá e fazia. Eu acredito que se ele estivesse vivo, a gente teria feito muito mais coisa. Muito mesmo. Nossa, o cara era assim, eu sempre disse pra ele.
olha, tu era para ser o dono do mundo, porque ninguém parava ele nada, não tinha governo, ele não era de político. A única coisa que ele parava era para ver o Inter. O Timão. Doente, nossa. Tá, era o Inter e pescar, que eu achava um porre. Eu adorava ir pescar e até que ele sempre, eu que fiz, ele ia na primeira pescaria no Pantanal, fui eu que arranjei, eu que vi, eu que marquei. Foi em 97, meu filho ia fazer 1 ano, ele foi para o Pantanal. E aí ele ficou de me ligar de lá, todo emocionado, que era o sonho dele para o Pantanal e nunca tinha conseguido ir. Eu disse, não, tu vai ir sim, é o teu sonho, vai realizar. E ele foi em 97 para o Pantanal, de ônibus. Nossa, uma indiada. E ele ficou, e não me ligava, e eu, meu Deus, se perdeu, mataram a criatura lá, uma tribo canibal, alguma coisa. E aí a gente morava ainda na Rodolfo Gomes, num prédio de 4 andares, sem elevador, eu com um filho de 1 ano. E eu tinha que descer o carrinho primeiro, depois descer o guri. Aí eu liguei para a Embratel e disse, moça, eu preciso falar com meu marido, ele está no Pantanal. Ah, lá tem 2 rádios, eu vou tentar entrar em contato. E conseguiu, ele disse que estava jantando, e o cara, olha, tem uma pessoa na rádio atrás de ti, que era eu. Eu disse, mas tu ficou de me ligar? Ah, ficou na coleira, né? Ah, mas aqui não pega nada. Mas eu achei ele. Aí depois ele ia mais seguido. Até uma vez teve uma Copa do Mundo que ele foi pescar e perdeu o avião porque ficou vendo o jogo. E o avião foi embora com toda a turma e ele ficou. Maior bobagem, essas coisas de pular de branco, ele não gostava. Nem de aniversário, até o último aniversário que ele estava vivo, quando ele fez 74 anos, que o outro a gente estava já na pandemia, eu li um poema, eu tenho até o vídeo. Eu li um poema para ele, mas a mensagem de 50 anos é aquilo que ele sempre disse, se tu não trabalhar, ninguém vai te ajudar em nada, isso é verdade. Eu acho que a gente faz o nosso futuro, é você, ninguém vai fazer nada por ti, ele sempre me disse isso, e tu tem que saber fazer tudo, tu não pode ser uma pessoa parada. Ele podia ter, ele faleceu com 75, mas ele era um cara super ligado. Eu dou meus parabéns pro Nestor, porque ele me ensinou tudo que eu sei, inclusive tanto da empresa quanto da vida. Às vezes eu até quero fazer uma extravagância, eu lembro dele dizer, não se bota dinheiro fora, mas tu não vai levar, né? Mas eu acho que esses 50 anos é devido a ele, os 50 anos. Eu acho que é uma data importante por ele. Por ele, eu acho que vale a pena fazer as coisas, ter esse legado e manter vivo o trabalho dele, que foi um trabalho muito bonito. Dá um tchauzinho aí. Tchau, até a próxima. Nos próximos 50, quem sabe, né? Não esteja aqui. É isso. O que tu aperta aí? Tu corta? Bonitona, hein? Olha só. Acho que eu posso. É muito difícil ser bonita, tá? Mas eu aguento. Muito relax.